Estamos na Restart e nada melhor do que esta escola em Lisboa para termos uma espécie de aula de Orelha Negra, uma aula que é também uma parceria especial entre a TV Chelas e o M da Mónica Mendes, monicamendes.pt. O que queremos fazer aqui é mais do que uma entrevista, é uma conversa sem grandes formalidades e que espero que se transforme numa tertúlia. Os moderadores estão aqui, embora só um deles é que esteja visível, que sou eu. A Mónica Mendes também está cá, mas ela não gosta de dar a cara, gosta mais de ser ouvida. Estás aí, não estás, Mónica? Estou, ora viva. Prazer, que orgulho e que, antes de mais, gostava de agradecer porque fiquei mesmo muito, muito lisonjeada por esta parceria TV Chelas e o M, e eu gosto tanto da Orelha que estou em pulgas para começar esta conversa. Ora bem, vamos andar obviamente à volta do terceiro álbum da Orelha Negra, daí que este formato especial tenha também um título que foi encontrado pela Mónica, Terceira Orelha, e vamos recuar um bocadinho no tempo porque tanto eu como a Mónica estivemos em janeiro de 2016 no CCB para o concerto de Orelha Negra. E ambos ficámos à espera que o álbum saísse, e o álbum nunca mais saía. Não é que esperássemos que saísse logo no mês a seguir, mas eu acho que houve aqui uma espera que de certeza afetou todos os fãs de Orelha Negra. Esta pergunta já vos foi feita 30 mil vezes, mas acho que é obrigatório fazê-la. Porque é que demorou tanto tempo? E também pensando de outra forma, será que há algum problema que tenha demorado este tempo todo? Bom, se calhar para explicar isso, o melhor é falar um bocadinho do trajeto do álbum todo, que se calhar depois faz mais sentido para quem nos está a ouvir. Nós começámos a trabalhar no disco no primeiro ou segundo trimestre de 2015. Fizemos 2 ou 3 ensaios assim, só para recordar um bocado, estávamos juntos e já não tocávamos, há 2, 3 anos que não estávamos juntos assim, na sala de ensaios, mas a coisa a sério começou realmente em agosto, quando decidimos ir para Famalicão, para o estúdio do Zé de Pimenta, e estivemos lá em regime Big Brother, sem câmaras. Tivemos lá uma semana, completamente dedicados e focados em trabalhar no disco, e aí gravámos, fomos registando logo uma espécie de pré-produção, onde fomos gravando já com algum cuidado as ideias que íamos tendo. Daí resultaram, talvez, não sei, 10, 12 ideias que trouxemos depois para Lisboa para trabalhar melhor. Depois, aí em setembro, outubro, fomos para o estúdio do Fred, o Iá, e pegámos em mais um pacote de ideias que trabalhámos sempre juntos, todos no estúdio também. E daí resultaram uns 20 coisas. Pronto, depois o Fred, como é o homem das datas, pessoal, vamos fazer um concerto no CCB dia 16 de janeiro. É para a maneira de ter ali. Tem que ser. E portanto a meta foi, ok, vamos trabalhar os temas novos para fazermos o concerto no dia 16. Não foi, temos que acabar o disco no dia 16. Pronto. E nós, desculpa interromper-te, eu lembro-me dessa altura, nós termos um lembrete, não sei se era eu, porque além de ser das datas sou um chato de caraças, ou o João, porque eu estava a ver o tempo a passar, nós tínhamos marcado o dia 16, saiu o anúncio, tirámos a fotografia, foi uma fotografia tirada pelo Pedro Cláudio, foi a última fotografia que ele nos tirou, foi para o CCB, só que aquilo estava a avançar, tipo outubro, e nós nada, ensaios ainda não... Então os nossos era tipo, falta um mês e meio para o concerto. Ok, vamos marcar ensaios. Falta um mês e uma semana. E depois lá chegou uma altura que eu acho que foi fim de novembro. Sim, que ensaiámos todos os dias. Inclusive, não ensaiámos no dia de Natal, mas acho que até dia 23. E aí tivemos que parar a produção completamente do disco, que estava-nos a dar alguma pica e começámos a concentrar-nos em fechar as no concerto, em tocar as músicas ao vivo. E portanto o estado em que as coisas estavam no dia 16 de janeiro era o estado em que as músicas estavam estruturalmente feitas,
não tinham todos os elementos que nós ainda queríamos pôr, porque não tivemos tempo para fazer isso, mas estavam prontas para tocar ao vivo e, portanto, a essência dos temas estava ali toda. Pronto, depois no nosso pensamento otimista, e o pensamento otimista dos Orelha é sempre uma coisa relativa, no nosso otimismo, ok, a gente se calhar em abril ou maio tem o disco. Não, chegámos a pensar, eu fui utópico o suficiente para sonhar numa noite, pelo menos, que conseguiríamos dar o concerto no CCB e as pessoas, quando saíssem do CCB, tinham um álbum à venda. Pois, à porta. Isso foi antes. Mas isso já foi. Isso, pronto, estás a ver? Bom, mas a realidade é que isso não se passou. Depois houve. Nós tivemos vários. Ao longo de 2016 estivemos envolvidos em vários projetos que nos ocuparam imenso tempo. Depois em 2017 também, eu pessoalmente também estive envolvido em. Estive a fazer uma parte do Festival da Canção lá com a banda, dos medleys, depois estive a trabalhar num espetáculo grande também da Violeta Parra. Tudo isso consumiu tempo, paralelamente aos concertos que nós também temos. Aliás, houve uma altura que tivemos que dizer à Ana Moitinho, a nossa agente, por favor, não marques mais nada, deixa-nos acabar o disco, senão a gente não consegue. E pronto, e fomos entretanto trabalhando no resto, gravando todas as partes que achávamos importantes fazer. Fizemos mais um tema novo que não tínhamos tocado, que nem sequer tocámos no disco, que acho que é um tema que até ficou pós-concerto. Não tocámos no disco, não tocámos no CCB. Não tocámos no CCB, perdão. Nem no Art Club, não tocámos no CCB. Aliás, nunca tocámos esse tema. E depois foi fazer os upgrades todos que nós entendemos que eram urgentes e importantes na construção do disco. Todos os interlúdios que colam as faixas, todas as partes de guitarra, por exemplo, que eu não tinha feito porque toco baixo e não consigo tocar guitarra ao mesmo tempo, e portanto tive que. Toda essa parte foi pensada a posteriori. E nós, como banda, também não sentimos aquela necessidade, nem temos aquela pressão de quando trabalhas com um produtor ou tens que responder a uma editora com calendários. Nós fazemos as coisas com os nossos tempos e quando há feeling para fazê-las. No início estava previsto ser o Zenan de Pimenta a produzir o disco? Não, nunca teve previsto, não. Misturar, ok. Estava previsto que ele fizesse as cooptações todas, como fez uma boa parte, e misturar. E ainda misturou o Part of Me. Entretanto, depois fomos pensando noutras ideias, de levar as coisas para outros caminhos, outras direções estéticas, e optámos por misturar o disco com o Artur David, que já tinha misturado o anterior, e continuámos assim o trabalho. Deixa-me só dizer em relação ao disco, porque do atraso, é que à semelhança do primeiro concerto que demos de sempre no Music Box, também foi um bocado igual. O Fred marcou uma data e nós tivemos que criar repertório que na sua essência acabaria até por ser o primeiro disco, à exceção dos medleys que temos sempre só nos espetáculos e não em disco. E então nós, na realidade, a criação inicial, à semelhança do primeiro e do terceiro disco, acaba por ser, e se calhar até do segundo também, para apresentá-lo ao vivo. E é interessante que não estamos a fazê-lo para o disco, estamos a criar para apresentar algo ao vivo, um repertório que sabemos que irá existir em disco, mas como é que é dizer, porque é que depois no disco acaba até por ser diferente do que essa apresentação, e derivado também do facto de termos tido tempo para pôr mais coisas. É porque há aqueles impossíveis que o Chico pode acrescentar uma guitarra. E na criação inicial não se pensa nisso porque temos que a urgência do concerto, então só temos que pensar nos instrumentos que vamos usar ao vivo. As outras coisas de pós-produção, se for preciso outros instrumentos, que o Chico não vai conseguir tocar dois instrumentos ao mesmo tempo, são feitos depois, que fazem com que enriqueça mais o álbum. E depois ainda há essa fase pós o álbum, que torna o concerto diferente, que agora é fazer o upgrade das coisas que ele acrescentou novas, dos instrumentos novos. Eu e não sou eu, todos nós. Todos nós, que se calhar depois passam para a tarefa minha, que aí eu posso carregar vários sons e instrumentos ao mesmo tempo, para enriquecer e ser mais parecido do produto final do disco.
É isso. Portanto, basicamente, o deadline da orelha tem a ver com a perfeição e com o pressing do Fred. Exato. Eu marquei outra data, esqueci-me. Mais a perfeição, neste caso. Agora, no caso... Deixa-me só acrescentar uma questão aqui em relação ao que eles disseram. Também serve também para experimentar, para ver o que funciona, né? Que as pessoas não conhecem as músicas, e também serve também funciona ao vivo, a reação do público também serve também para tirar coisas que não funcionam, e depois serve também para saber o que se pode acrescentar em certas músicas. Também é esse fator que é importante. E já agora também serve para abrirmos o nosso processo de trabalho aos nossos fãs, e é uma maneira diferente de permitir uma relação dos fãs com o processo, com a nossa maneira de compor. Exatamente. E com a evolução das nossas músicas, e neste momento as pessoas têm disponíveis 2 versões, ou vão ter a partir do dia 15, 2 versões de muitas das músicas, porque nós nem nos coibimos de gravar o concerto e de transmitir online e na televisão, e portanto as versões primeiras das nossas músicas estão aí, e agora vão sair aquilo que nós consideramos a versão perfeita ou final. Como houve, por exemplo... É difícil chegar a essa versão? Neste caso foram uns meses. Sinceramente, se nós tivéssemos mais um ano, provavelmente ainda haveria... Mas seria pouca coisa. Se tivéssemos que acrescentar alguma coisa, seria... coisas mesmo... Sim. Acrescentar ou tirar, né? Mudar. Mas nós tivemos que parar, tivemos que combinar... Sim, porque senão havia sempre mais qualquer coisa. Ou mais um interlúdio, depois aparece outra coisa. E como é que... Deixa só dizer uma cena, que era à semelhança do que ele estava a dizer, que são coisas que hoje em dia são diferentes para o público não está habituado, que é isso de acompanhar quase um processo, mas que aqui, ou seja, é um processo... Nós apresentamos ao vivo uma coisa que não é super finalizada, mas que já estamos satisfeitos com ela, ou seja, que resulta ao vivo. Não lhe chamaria uma apresentação precoce. Mas para comparar até com aconteceu o último álbum do Kanye West, The Life of Pablo, já vem não sei quantas versões, que é quase um bocado isso. Mas só que ele é um bocado pior, muito pior que nós. Para nós é um deadline, ok, já existe o disco físico. Ele não, diz que já existe físico. Ele, não, mas eu quero ainda melhorar. Esta é a versão 2.0. Já existe físico, mas, para com isso. Sei lá, o Prince fazia isso também. Lançavam e fazia-se isso, que era sair um disco e depois sai uma nova mistura ao single. Aliás, hoje em dia aquelas edições... Não é no próximo mês, estás a perceber? Não é no próximo mês, mas... Porque nessa altura também não havia a facilidade de revelar as coisas como há agora, que é só pôr online. Ias fazer uma edição e era muito mais dispendioso. Mas hoje em dia aquelas edições XPTO de álbuns clássicos trazem sempre 30 misturas diferentes. Sim, no fundo era isso. Também era conforme o objetivo, mas muitas vezes também devia ser melhorar ou acrescentar. Sim, e é uma hipótese de veres algo que não estavas satisfeito para... vamos reeditar, vamos remasterizar ou não sei o quê. Então faz-me isto que eu nunca curti esta cena. Ou podia estar melhor. Portanto, fica aberto o caminho para no próximo CCB vamos tocar as maquetes. E depois os ensaios. Depois... Mas antes disso tudo, antes de chegarmos ao concerto, como é que nasce um tema da Orelha Negra? Estamos a falar de músicas que são cheias de fragmentos, são muito... Eu costumo pensar que a Orelha Negra faz música que é a banda sonora dos meus sonhos, se eu me lembrasse deles, portanto seriam assim, ou dos filmes imaginários. Antes de tudo isso, antes de vocês chegarem a um palco com as músicas, antes dos ensaios, qual é que é o papel de cada um na construção de uma música da Orelha Negra? Sim, como é que nasce um tema, vá lá, não nascerão todos da mesma maneira, mas a maior parte deles como é que passam para depois para... A maior parte acabam por partir sempre de uma ideia ou de um sample que o Samuel traz. Neste disco, por acaso, até houve mais digging para além do Samuel, portanto o Cruz também participou muito na cena de trazer os samples, às vezes no estado mais bruto, e até mesmo o João. E depois há um trabalho de, corrige-me se não for assim, mas depois há um trabalho de manipulação do sample que é feito pelo Samuel, mas muitas vezes isso é só ainda um trabalho num sample, estás a ver? Depois, quando esse sample é mostrado,
epá, todos nós há aqui um processo de apropriação de cada um e que faz a sua interpretação daquilo que está a ouvir. E nos ensaios o que acontece é que acho que somamos essas nossas interpretações desses, ou apropriações. Sempre cada sample aponta logo numa direção. Para uma coisa, exato, para mim, mas para o Fred pode apontar a outra, para o João a outra. Pois é, a soma destas diferenças faz uma cena que nós, com o entendimento e com a experiência que já temos a trabalhar juntos, vamos começando a moldar num determinado sentido estético, ou isso. Pá, creio que é mais ou menos a gente. Mas pronto, mas até chegar àquilo que tu vês nos sonhos ou ouves, há um processo muito mais prolongado e complicado, que tem a ver com essa soma das nossas 5 cabeças, ir acrescentando coisas, ir-se lembrando de... Mas só que nós pensamos muito, mesmo quando estamos afastados, no mesmo sentido, e estamos muito sintonizados no tipo de soluções que admitimos ou que queremos, porque normalmente a maior parte das propostas ou sugestões que qualquer um dos 5 faz são compreendidas e logo aceitos pelos outros. Mas pronto, mas é um trabalho longo e, por exemplo, neste caso deste álbum, nós fomos fazendo isso muito gradualmente. De vez em quando um de nós mandava uma mensagem para o chat a dizer: epá, lembrei-me de uma ideia para o tema não sei o quê que fiz, vejam lá se gostam. Depois, hoje em dia, também quase todos temos possibilidade de gravar nos nossos estúdios e nas nossas casas de cada um, e então muitas vezes era assim, enviamos gravações da ideia nova que temos para os outros, e houve coisas que alguns de nós só ouviram quase quando estávamos já a misturar, ou já durante as misturas, acrescentos que alguém fazia, e depois chegamos e vemos, epá, isto estava mesmo a faltar isto, mas não fui eu, ainda nunca tinha ouvido, mas está perfeito, e isso aconteceu imensas vezes. Mas por outro lado também existiu, sei lá, eu lembro perfeitamente, agora se calhar não sei dizer exatamente quais temas, mas houve muitas coisas que nós gravámos no Zenando, epá, e que se traduziram depois nos temas. Depois, porque este disco foi gravado em quatro estúdios diferentes. Mas houve muitas coisas que nós gravámos em Famalicão em que a base ficou restada assim, tipo, em 2 takes. Ouvíamos uma ideia dos samples e em conjunto discutíamos ali um bocado todos automaticamente a estrutura e pá, tirando um pormenor ou outro de estrutura e depois mais coisas que acrescentámos à frente, mas a ideia base dos temas ficou logo assim impressionantemente não quero dizer em 10 minutos, mas se calhar numa hora conseguimos logo resolver. Parte de mim foi um bocado assim, não foi? Mas aquela música... Eu lembro de estar a ouvir em casa uma maquete, uma gravação no ensaio e estar a ouvir, bem, isto olha, está muito fixe. O que eu me lembro mais evidente um tema foi o... No Good For You. O No Good For You foi rápido. No Good For You. 2 caras. 2 caras. Essas vozes ficaram logo já no Zenando, não foi? A parte das vozes. Foi logo assim. Foi tipo ouvir aquilo. E a outra, o Robbie, acho que foi... E portanto, por um lado é esta questão assim, muito de estímulo, não é? E de estímulo e de pronto, ouvimos uma coisa e rapidamente irmos ali. Por outro lado, há outras coisas já muito instintivo, não é? Sim, o sample também te leva depois ali por um caminho onde consegues sair muito. Há muitas músicas em que nós muitas vezes fazemos muito aos samples. E sai o sample, só fica a banda, estás a ver? E há muitas músicas que nós sentimos que o sample é um pouco repetitivo. Nós, por exemplo, fizemos músicas em que fomos buscar partes diferentes de jams diferentes que achávamos que tinham a ver, ou que estavam no mesmo tom, ou que tinham o mesmo tipo de... mood. Ou que a harmonia dava, ligava. Às vezes até nem ligava, mas nós transpusemos ou mudámos para poder ligar e assim enriquecer, fazer temas mais ricos, com partes diferentes. Sei lá, estou-me a lembrar o OST, acho que foi um pouco assim. Tinha um loop, mas depois houve outro tema, qual foi? Não sei se foi o Fênix. Também que tinha partes assim, que eram músicas diferentes que nós tentámos conjugar. O Red, que são 2 faixas
Pronto, mas o ready é mesmo quase como um muda ao beat, não é? Mas há beats que nós fizemos partes diferentes do mesmo beat, eu pelo menos considero mais como ser Sim, porque acabam por ser até, para nós sabemos, né? Porque são de fontes diferentes, não é sempre da mesma canção. O refrão pode ser a fonte vem de uma faixa e o verso vem de outra faixa, e depois numa terceira parte vem de outra faixa diferente. Mas o que ele estava a dizer do sample, às vezes desaparecer, é uma coisa bastante curiosa, que é parte do sample, põe-se instrumentos juntamente com o sample, e agora vamos... Porque sabemos como é que é o sample sozinho, sabemos como é que é os instrumentos em cima do sample, agora tirar o sample para ver como é que soa. E às vezes soa muito bem e dá para criar um momento que respira. E é um bom, porque o desafio é sempre esse. Como o hip hop às vezes é tradicionalmente com rappers, vive muito assim às vezes da monotonia, só vires um instrumental, pronto, que é para ser rapado. Aqui o objetivo é mesmo esse, como é que vamos surpreender? Ok, já está a cansar, já está, este segundo verso tem que haver uma cena diferente que não seja igual ao primeiro, que é para resultar enquanto música instrumental tem que ser. Mas há músicas, por acaso neste disco não houve muito disso, mas também já houve no primeiro álbum principalmente, que não foi a partir de samples, A Cura, Saudade, Futurama, músicas que não nasceram na sua essência a partir de samples, mas depois os samples apareceram mais tarde. Mas isso é uma coisa que vocês adoram fazer, que é aquela coisa, às vezes acho que vocês gostam de deixar um certo desconforto nas pessoas, quase de chocar, aquelas paragens, é porque na orelha 2 mais 2 nunca são 4. E mesmo em cada tema, tu tens que ouvir o tema todo até ao fim, porque há sempre uma certa altura que tu dizes, uou, de onde é que isto veio? Pois é. Quer dizer, e aquilo faz tudo sentido, tanto essas trocas, um tema da orelha, nunca se percebe, agora é a ponte, agora é o refrão, agora... Não, de repente nós somos nós mandados... Nós gostamos de perverter isso, mas ao mesmo tempo manter esses termos sempre em cima da mesa, ou seja, eles estão lá, não estão se calhar nas ordens óbvias, mas nós gostamos de manter a estrutura. Mas às vezes entre nós até é subjetivo. Tu dizes, o refrão, o refrão não é isso. O refrão não é essa parte. Não, mas a cena tem sempre uma abordagem pop e uma abordagem que qualquer fã de música pop vai compreender. Quanto muito pode ficar um pouco baralhado, mas vai compreender e vai perceber que são partes com uma lógica, e eu acho que isso ajuda as pessoas a relacionarem-se com as músicas e a cena não ficar meio abstrata ou meio jazzística ou improvisação. Mas a lógica, música de improvisação. Mas dizer que nós trabalhamos para isso, é o fator surpresa. Sempre ali, mas depois, claro que tem uma lógica, né? Sim, claro não que é, não é o chapa 4. Sim, não é? sim. O que eu estou a dizer é que nós preocupamos-nos em manter esses fatores de surpresa, mas ao mesmo tempo em manter... Não complicar super... não se fazer uma cena difícil. Porque a orelha não é só ouvida por pessoas que gostam mais de hip-hop ou de rap ou... Exatamente. Como é que uma banda sem voz... Assim, a mim se me dissessem que eu ia gostar muito de um projeto sem voz aqui, eu dizia, esquece. Como é que uma banda sem voz... Sem vocalista. Não temos vocalista, é verdade, desculpa, tens razão. Mas sem uma voz que tem um coração a bater no palco e que pode falhar, que a única coisa que pode falhar é a mão do Cruz ou do Sam, não é? É o Cerato. Como é que conseguem agradar a tantas pessoas esta receita? Isso foi uma surpresa mesmo. Nós nunca estaríamos à espera que conseguíssemos chegar a palcos tão grandes. Inicialmente, se calhar, a nossa ambição era tipo assim, casas tipo Music Box, clube, e ter um cultozinho de pessoas que nos seguissem. Os mixtapes ajudaram também, não é? Sim, porque chegou mais gente nas mixtapes, então conseguimos aí atingir um público. E às vezes tocamos em sítios grandes e sentes que eles estão à espera de ouvir o Solteiro ou qualquer coisa assim que nós não fazemos. Às vezes não é por mal, mas para nós não fazia muito sentido, mas talvez as mixtapes tenham servido para isso, tanto numa como noutra. Houve 2 ou 3 músicas que se destacaram. Exatamente. E que fez com que tocasse na rádio, pronto, e isso já é o suficiente para chegar a mais gente e se calhar... Mas por outro lado, também as pessoas vão por curiosidade ao concerto e normalmente pelo menos não saem indiferentes, porque aquilo não é só hip hop, tem ali mais coisas que diferem, então
o pessoal acaba por gostar. E como é que vocês veem o vosso público? Que pessoas é que vocês veem à frente do palco? Super variado, é tanto pessoal de hip-hop, pessoal mais velho, dos 8 aos 80, melómanos, pessoas curiosas, pessoas que não gostam de hip-hop, mas gostam de Orelha Negra. Eu acho que é mesmo... somos o ideal às vezes para isso, para quebrar esses preconceitos que possam existir com qualquer estilo de música. Das etiquetas. É verdade, somos mesmo abençoados, blessed, shout out à nossa primeira música. Por isso, porque é mesmo um sinal, aliás, que música boa fala mais alto independentemente de que género for. E pronto, e depois temos esse pessoal que é muito bom, ao mesmo tempo assim, não há ninguém concreto, mas sabemos que é super vasto e que também temos algum público também fiel e fãs mesmo da Orelha Negra. Então não tem. Mas temos pessoas... Estão aqui dois. Exato. Não, mas também temos pessoas que se cá podem não ser tão fãs, mas respeitam e ouvem ou gostam de uma música ou outra, e nós temos educado de certa forma as pessoas a habituarem-se e nunca nos rendemos, mesmo que chegue a pessoas mais leigas, não queria chamar leigas, mas não estão dentro da cena, da nossa cena, que às vezes podem só conhecer o Solteiro ou isso, e é uma voz é uma música cantada, e nós não nos rendemos, ok, agora para continuarmos aqui, estarmos aqui nas massas, vamos fazer só concertos com vozes. O Solteiro divorciado. Sim, a partir de agora isto resulta com vozes os nossos álbuns. Não, as pessoas têm que se habituar àquilo que nós fazemos. Temos sempre um álbum instrumental e depois temos habitualmente mixtape, e ao vivo é sempre instrumental. Pode haver uma exceção, como já aconteceu no Sudoeste, e no futuro poderá haver mais outras exceções. Mas queremos habituar as pessoas, e em geral, as pessoas, mesmo que até possam vir a contar que, olha, alguém vai cantar ali um sonzinho, normalmente não saem desiludidas. Mesmo que até esperassem que acontecesse uma música ou outra cantada, acabam por gostar. E isso é o maior elogio, é conquistar pessoas que ainda não estavam tão aprofundadas no nosso repertório. Já lá vamos ao futuro e às mixtapes. Será que foi essa percepção de que a vossa base de fãs está cada vez maior e mais sólida que vos fez arriscar mais neste terceiro álbum? Este terceiro álbum começa pelo Japão. Não sei se há alguma história por trás disso. Um sashimi e uma tempura. É mais Macau. É Macau, ok. Mas tem uma história por trás disso. Se aquilo é mandarim ou cantonês. Foi Macau que registramos. Deve ser até cantonês, se calhar. Como o tema se chama Nascente. Pois, mas ainda é mais. Também é lá daquele lado. É assim, aquelas vozes, nós gravámos aquelas vozes. Houve uma fase, não sei se foi no primeiro ou no segundo disco, que sempre tocávamos em algum local, samplávamos vozes locais, tanto em Portugal como lá fora. Quer dizer, não tocámos assim tanto lá fora, mas pronto, os poucos que fizemos lá fora, pedíamos sempre a algum que dissesse uma mensagem tipo: olá, boa noite, nós somos a Orelha Negra, vimos de Lisboa, não sei o quê. E pronto, e em Macau também andámos à procura, não foi tarefa fácil, porque a linguagem, uma tradução literal do está-se bem, como é que faz um barulho, e assim. E pronto, mas ficámos com essa gravação no arquivo e achámos engraçado neste primeiro disco, que é o Nascente, na primeira faixa, Nascente, Sol Nascente, lá do fundo, usar essas vozes para esse tema. Que também tem uma história lá com o nome, sim, não, um filme. porque uma coisa leva à outra, e depois no final é quase dar uma ilusão às pessoas a pensar que isto já estava tudo pensado, mas não, depois como cada etapa do disco depois faz com que a peça se vá montando, ou seja, a frase das pessoas em Macau só aparece no fim, não é, temos uma frase, vamos fazer um tema, faça lembrar Macau, não, primeiro vem uma vibe que vem de um sample que o Cruz fornece e nós fazemos com liberdade total. No meio aparece um momento que me fez lembrar um filme mais Van Damme. Ele dizia, e essa frase apareceu também no final mesmo. Mas tu lembras que foi muito Então o Nascente é que tinha como título Van Damme. Nós estávamos nos ensaios, e era Van Damme porque nós estávamos nos ensaios a tentar chegar a um momento da música, exatamente para não ser sempre igual, e o Samuel não estava a conseguir explicar se calhar da forma que nós... e ele dizia, pá, imagina um Van Damme nas rochas. Não, mas isso já foi consequência. Quando estávamos a fazer o arranjo da cena, há uma parte em que o sample saiu. Sim, é isso, e ficámos exato. só
e estava vazio demais. Com o baixo, só que estava a fazer umas cenas. Sim, E ele mas assim, esta cena, estou aqui a sentir um Não, ele fazia nos ensaios. Estou aqui a sentir um Van Dammezinho. E pronto, e aquilo ficou por ali e ficou o Van Damme. e depois a cena é. Desculpa, diz. Eu queria saber, eu não tenho a certeza, mas o sample chinês até já foi posto depois de termos decidido o nome da música, não foi? Sim, estamos a falar. O nome da música. Não, o nome da música foi a última coisa. Foi a última coisa de tudo. Foi a última Já estava pronta, porque houve pormenores, inclusive, é que nós já pusemos em função dos nomes que tínhamos escolhido para. Pronto. Era aquilo que o Samuel estava a dizer, que às vezes as coisas, principalmente aqui em Orelha Negra, que é música instrumental, a parte conceptual é mais fabricada a posteriori ou quase no final, mas aquilo que para justificar e para criar um conceito. Mas aquilo que sempre, que não é sempre, mas que já tínhamos uma ideia, um bocado, não foi logo no fim, é que esta música seria boa para começar o disco. Sim. E daí é que depois vem a cena para começar o concerto do Exatamente. CCB. Daí buscar uma frase que depois tanto dê para começar o disco, porque ele está a apresentar-nos a banda, e também entra bem dentro da vibe, que depois isso no teu inconsciente já te leva para lá, mal a música ainda começou o beat. Japão. E depois é escolheres um título que seja também dúbio na cena oriental e de iniciar um álbum. Exato. E porque é que não mantiveram o Van Damme? Porque não. Porque se fossem os nossos títulos. E tivemos essa discussão. Eu às tantas estava tão difícil de encontrarmos títulos para as músicas que eu disse: pá, malta, estive aí a falar com mais pessoal que faz música instrumental. E pá, há muita gente que dá os nomes códigos às músicas. Pá, vamos chamar os nomes que tínhamos. Nós não somos bons nisso, mas por um lado. Mas como é que escolhem? Como é que escolhem depois os títulos? Sim, é muito complicado. É muito difícil, mas enquanto consumidor. Pá, um gajo quer queira, quer não, leva um bocadinho mais a sério a música, estás a ver? Leva um bocadinho mais a sério. Se for só assim Van Damme, já estou-te a sugerir uma coisa muito concreta. É que se calhar não tem nada a ver depois com a música. Não, mas olha que eu acho que Van Damme era um título muito forte de uma música. A mim deixava-me curioso. Não, pá, mas eu acho que seria meio funny. E depois, se quisesse fazer um videoclipe, irias pôr Van Damme de alguma forma. Estás a perceber? É pá, eu acho prefiro às vezes coisas mais vagas. Então estás a falar casa a casa, não é? Foge do contexto também. Sim. Porque só houve, aliás, houve uma que ficou com o nome. Só houve uma. Ficou com o nome código. Sim. Que era o mais óbvio também. Mas havia outras que tinham nomes óbvios. Como é que o chegam aos processo dos títulos é um processo bastante complicado. Como já. Tivemos de fazer um quadro, fiz um quadro. Fazemos um com Excel, votações. Foi mesmo complicado. 50 e-mails e pronto, isso foi, nos outros 2 discos foi assim, foi um processo muito complicado. Só entre vocês os 5, não há mais ninguém a dar vitória. Desta vez fizemos um quadro em papel. Mas nós aceitamos, alguém de fora dar uma cada um, espetacular. Cada um chuta títulos. Alguns foram numa viagem, alguns ficaram mesmo feitos numa viagem. Mas o Napoleão até neste aqui ajudou. Não, mas é assim, foi nesse dia que fechámos. Estávamos em Beja. Fazemos uma tabela para as canções, em cima estão os nomes de código, depois cada um em baixo dá sugestões. Alguns agarram-se logo às sugestões dos outros e escrevem a mesmo, outros não. Outros não. E depois ficamos sempre ali com 2 ou 3, pá, em mais uma semana. É pá, não, isto assim, pá, não estou farto, não esqueço, faz o que vocês quiserem. Tá bom. Houve um jantar que o Fred escreveu as ideias todas num caderno. Passado um ano, Fred, tens o caderno? Pá, passado um ano também, foi quando fomos, isto foi para aí logo a seguir ao CCB. Eu achava que tinha fizemos um jantar em que decidimos os nomes. Portanto, estás explicado porque é que os álbuns não têm nome. É verdade, é porque é muito difícil batizar. Mas deixa-me só mais uma vez dizer em relação aos títulos que realmente são um bocado difíceis de batizar, mas eu faço beat já há muitos anos e durante anos nos minidiscos eu batizava sempre os instrumentais e também sou muito consumidor de beat tapes, produtores de hip hop e não sei o quê, e às vezes dá para ver quando é um título de uma One for Ghost, isto são os beats que era para o Ghostface, ou então aquilo que às vezes nós fazemos no nome de código, que é pôr o nome do gajo que estamos a samplar, tipo havia ou o universo que faz lembrar. Nós tínhamos uma música que se chamava Portishead, mas não estávamos a samplar Portishead, fazia lembrar Portishead. Mas não íamos chamar isso. Mas às vezes há beat tapes que deixam esses títulos, mas dentro de uma beat tape
ok, é porque não é ambiciosa, é tipo, é uma beat tape. E acho que esses títulos, se fossem Orelha Negra, nós somos um bocadinho mais ambiciosos. Nós não fazemos beat tapes, estamos a fazer um álbum. E eu, no meu objeto, na minha perspectiva, esses títulos às vezes são um bocado a beat tape. Sim, revela uma maior preocupação também da vossa parte, não é? Mas não é o nosso forte. De todo. Grande preocupação, foram meses de pensamento e de discussão. Não é o vosso forte os nomes das músicas, mas as capas dos álbuns são altamente sugestivas e pensadas, e é muito engraçado porque uma pessoa olha para a capa do álbum e quase que consegue perceber o que está lá dentro. A primeira com as capas a esconder as caras, a segunda que me faz sempre lembrar os Jackson 5, e agora esta terceira que é mais disco sound, quase mais psicadélica, não é? Tem aquela wave, aquele movimento. São escolhidas também em conjunto essas capas dos álbuns. Sim, esta capa foi... Aqui tiveram uma dificuldade, não é? Tivemos um grande contratempo. Tivemos uma baixa pesada e difícil, muito difícil para nós. Pela minha parte também motivou muito o atraso do disco. Quando o Pedro nos deixou, tive 1 mês e meio sem conseguir pagar. E isto foi... o que aconteceu, isso aconteceu. Ele em janeiro estava no CCB, fez as fotografias, estava ali a andar, e em março ou em abril morreu. E então aquilo depois não é esse o motivo, mas é o que o Chico está a dizer. Depois aquilo atrasou um bocado. Ele foi uma pessoa, talvez fôssemos os 5 e ele quase. Toda a imagem da Orelha Negra foi sempre feita. O lado visual era dele. Pelo Pedro. Tudo. Yeah. Por isso também tiveram que resolver essa... Sim, foi um bocado, para mim pessoalmente, eu estou a falar nisto talvez porque de todos, talvez seja aquele que tenho uma relação mais longa com o Pedro, com o João também. Ainda chegámos a ponderar... Aproveitar coisas que ele tinha deixado de fazer, mas achámos... Não foi fácil esse processo. Pois havia essa hipótese. Não foi fácil esse processo. Depois até chegarmos a uma nova pessoa, também não foi fácil. Entretanto o Fred conheceu o Rui Vieira, e pronto, decidimos fazer uma sessão de fotografias com ele. Fizemos no aeroporto ali Figo Maduro. Da OTA. Bem, no aeroporto ali da Força Aérea. Pronto. Ao lado da Portela. Não, é o Figo Maduro, sim. Não foi não, é um da tropa. É do Exército, da Força Aérea. É da Força Aérea, pronto. E então fizemos aí uma sessão de fotografias de onde resultou uma fotografia que deu origem à capa. Para vocês virem a capa do disco, nós estamos lá assim um fundinho a branco e vê-se assim uns tracitos. Pronto. E mais as fotos promocionais que toda a gente está a receber agora também. E a primeira ideia de capa partiu daí. Pronto. Depois foi um bocado de conversa de sugestão. Gostávamos que isto se calhar tivesse... Ele ouviu o álbum? Ou ele ouviu o álbum. Nós fomos falando, pronto, sentia-se... Nós andávamos a falar de ter uma cena mais... espacial. Sim, mais astro... Yeah. Portanto, até chegar aqui, até chegar a esta capa, houve... Com algum psicadelismo também à mistura. Sim, exatamente. Houve várias versões e fomos sempre também colaborando com o Rui e dando sempre um input. Olha, gostaríamos de lá isto assim, isto assado. E pronto, e acabou por resultar esta capa, que nós gostamos também bastante. Está muito fixe no aspecto de acho que todas as nossas capas têm isso. Mesmo daqui a 30 anos, alguém tem de ver a fazer crate digging, é apelativo, e é o que a Mónica estava a dizer, uma pessoa que faz crate digging às vezes consegue ver pela capa o que é que vai encontrar lá dentro. Sim, quantos e quantos discos é que eu não comprei pela capa? Nós também, não, mas muitas vezes consegues encontrar, saber... Na altura que não havia internet e não havia informação. Tipo, imagina que ninguém conhece a banda. Parece-me, dá para ouvir, não dá. Isto são não sei quantos contos na altura. Mas aquilo diz alguma coisa do que está lá dentro. Mas nós temos essa preocupação. Banda, sabe que tipo de instrumentos vai encontrar e depois tem essa coisa interessante também, que é, tanto sonicamente, nós também tentamos ir por esse caminho e as capas também refletem isso, uma cena timeless. Daqui a 30 anos... 2047, tu vês aquela capa, não sabes se saiu em 1990, em 1970, em 2000, não tem aquela cena datada, tem assim uma cena timeless, e isso agrada-me bastante, porque a nossa música também passa por aí, nós não seguimos a tendência atual, nem a tendência dos anos 90. Não, mas fazem a do futuro. Exatamente. E há outra coisa engraçada, que por acaso neste disco não tem mais do que nos outros, não sei por que razão, na versão de vinil,
por comparação com o CD. No CD, quando tu vês a capa traseira, tens as faixas todas seguidas, creio eu, não é? Estão todas seguidas. No vinil, como tem 4 lados, tens 4 blocos. E, curiosamente, no outro dia, agora, nós recebemos o vinil, ele chegou anteontem, ou há 3 dias, e estávamos a ver aquilo, e realmente, a forma, quando tu ouves o disco, se ouvires o vinil, se ouvires o CD, o mood é diferente. Porque tu acabas por ter 4 blocos. São 4 lados, 4 caras. Mas a sequência é exatamente a mesma. É a mesma, só que no CD nós temos as coisas todas ligadas com interlúdios. É a última de cada lado. E no vinil, dá a cara das músicas. Os interlúdios do 3 para o 4, da terceira faixa para a quarta, são interrompidos e, portanto, acabas quase por criar no vinil, tens um tipo de audição com, se calhar, que te vai criar 4 blocos de atividade cerebral versus sonho, viagem, e o CD é seguido. Isso, por acaso, era uma coisa que não tínhamos pensado e que também acho graça. Quando vocês começaram a pensar neste terceiro disco, ou seja, nessa altura a pensar no futuro, tinham alguns objetivos que quisessem atingir, que estivessem já bem definidos na vossa cabeça? Objetivos que musicais, estéticos? Ou... A todos os níveis, mas pensando mais em termos musicais. Ou seja, qual é que é... O terceiro álbum é normalmente para as bandas o álbum mais difícil, é o que se diz, não é? O difícil terceiro álbum, às vezes pode ser uma tanga, não é? O primeiro pode ser, não interessa. Mas tinham alguma ideia em mente, algum objetivo ou vários objetivos que quisessem concretizar? Penso que não, assim à partida de decidir pessoal, agora temos que conseguir uns singles que sejam melhores que os outros, hein? Temos que ter um single bem da forte. Antes, pelo contrário, acho que até tentámos fugir. Lembro-me que havia uma música que estávamos a tocar que não tinha nada a ver com a Miriam, mas de certa forma era um tipo de balada, entre aspas, que levava para aí e nós afastámos-nos logo. Isso nós já temos. Ou seja, esse já era um objetivo, era afastarem-se daquilo. Não, nunca falámos propriamente sobre isso, mas fomos. Isso é um objetivo que está presente, para tentarmos não repetir o que já fizemos, explorar outros caminhos e outros vibes que ainda não tivéssemos, outros moods, outros ritmos, outras ondas que não tivéssemos feito no anterior. Mas isso já existia do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro. Portanto, no terceiro não houve assim nenhuma preocupação extra com isso. Depois pelo caminho, à medida que nos fomos afundando na produção do disco, obviamente que nos apetece depois fazer coisas ainda mais ousadas e experimentar arranjos que não tivéssemos, formas e estruturas que não tivéssemos ainda aplicados, com BPMs a mudarem, com estruturas pares com ímpares, com passos diferentes e não sei o quê, que é uma coisa... Fica muito mais difícil para tocar. Sim, mas por outro lado também nos deu pica a fazer, porque todo esse pensamento, ou entre aspas complicómetro, que estejamos a aplicar, não pretende ser uma vaidade exibicionista de somos capazes de, estás a ver? Nós pensamos sempre nisso de uma forma bastante musical, ou seja, para nós é importante que o ouvinte não se perca. Mas isto agora trocou aqui, não sei. A gente sabe que as coisas se trocaram e que as estruturas não são obviamente direitas, mas musicalmente aquilo funciona como um todo, e a ideia é que o ouvinte, quando as ouve, flua e viaje junto, não fique por ali encalacrado. E, portanto, preocupámos um bocado nos arranjos, em fazer coisas mais ousadas nesse sentido, e isso demora tempo. Houve temas, nós temos aqui músicas que têm 130 pistas, meu. Tem bué da coisa. Tem bué de pecinhas, bué de coisinhas. Cada um de nós namorou durante muito tempo. Ajudou a complicar um bocado esta parte final. As misturas, por exemplo, foram um bocado pesadelo. Foram um bocado a música difíceis. É um bocado complexa. Há músicas que estão super cheias e isso é muito mais complicado para depois fazer uma mistura. O Arthur David, acrescentem mais. 130 pistas dessa. É a sensação às vezes é entrar numa sala quando se ouve que tem muita coisa, só que as coisas estão nos sítios certos, mas tem muita tralha, tem muita coisa, só que está tudo agradável ao olho, no caso agradável ao ouvido. As pessoas quando ouvem não vão, acho que nunca vão pensar que aquilo tinha tanta pista, porque não é tipo somar, é aplicar. Claro, e porque isso às vezes também não é o mais. Sejam 300 ou só 4, o que interessa é o resultado final.
Mas só acaba, ainda em relação à tua pergunta, no fundo eu acho que nós não tínhamos nós quando nos juntamos para fazer um álbum até agora, das 3 vezes que fizemos, foi sempre só isso, juntarmos para fazer um álbum com o conhecimento que temos uns dos outros e prazer que temos, mas não tivemos nenhum plano B ou um novo desafio que tínhamos posto ou falado pelo menos sobre isso. Sim, é uma cena mesmo natural, ou seja, o próximo disco depende sempre, por exemplo, dos últimos samples que captámos há 2 semanas por acaso, que podem ir para um caminho ou para outro. Ou seja, não é mesmo assim, não, este sample aqui está guardado para quando vier o próximo álbum da Orelha Negra. Não, é um acaso. E depois o facto de eles depois juntarem-se e o álbum ter uma uniformidade, pode ir um bocado mais espacial, psicadélico, épico ou o que quiserem chamar, é uma consequência feliz. É mesmo uma... E que resulta da vossa ação. Sim. E depois a diferença é um bocado isso, que é mais ser um bocadinho mais complexo, não no virtuosismo, mas na composição, que é para também comunicarmos, a meu ver, a cena dos músicos. Um músico também que ouça e diga, isso é que ele está a fazer ali, pá, vais ali, isto é ímpar a cena, porque eu também como consumidor são cenas que me estimulam, estás a ver? E eu gosto de fazer aquilo que também gosto de receber, estás a ver? E eu quero estimular pessoas que também são como eu, pronto, e pessoas que gostam de música e fazem música. E depois tens essas 2 layers, que é a layer que agrada à pessoa que não está dentro da música e está ali 4x4 ou o que for, mas depois dentro da volta que dá às vezes é ímpar, e a pessoa nem reparou, mas o músico irá perceber. Ou o rapper que tem de escrever, por exemplo, para rimar por cima, e só ia reparar quando aquilo não bater com a estrutura. Mas houve aqui uma ideia que era para entrar no segundo álbum, não entrou. No terceiro também não entrou, vai ficar para o quarto, que era uma ideia que eu já sugeri e por acaso se calhar não encontramos o sample exato, que era tipo com uma sonoridade mais jamaica, reggae, tipo dub, e eu acho que funcionaria bem aqui como no nosso registro, e é uma ideia que vai ficar para o quarto álbum, por exemplo. E em relação à mixtape? Já estão a pensar, vai haver mixtape, já está a ser... Ainda ontem falámos sobre isso. O videoclipe do Parte de Mim já abre não digo uma porta, mas várias portas e muitas janelas. Pode dar ideias. Porque alguém se esqueceu de abrir os microfones do Ace e foi um erro. Ou então enganaram-se nas imagens. Sim, irá sair como as outras saíram, mas não temos data, queremos que as pessoas agora... Sim, agora aliviar a pressão, já há uma data, dia 15 de setembro, do lançamento. Agora é a parte do disco, mas com certeza irá acontecer, e habitualmente é um pouco isso, cada um sugere nomes que teve que sugerir e põe a coisa a andar, a contactar os artistas que forem, sejam vocalistas, sejam o produtor, a remisturar, não há muito regras, tem que envolver algo da nossa música. Também acontece que também estamos abertos a propostas. Há muitos artistas que vêm ter connosco, gramava imenso de fazer uma cena com aquele som, isso ou acontece, remisturar aquele som. O Solteiro foi assim, nós não... Nós recebemos o beat porque ele já tinha feito o Miriam, acho eu, no outro mixtape. Ele fez a remistura o rolê do beat sem ter acesso às pistas, fez por quis, eu fui ao SoundCloud, deixa-me aqui roubar isto, entre aspas, tipo, e não usei a remistura dele toda, editei à minha parte, aí está, como é rapado, para ser um pouco mais monótono durante os versos, porque ele era, como era só instrumental, era all over the place, tinha bué de changes, muitas variações, então pus ali um bocadinho mais monótono, mas ele não foi convidado na realidade. E ele fez isso também no primeiro álbum. Foi convidado à força. Exato. Não, nós não lhe demos pistas, ele pegou na... Não, ele simplesmente fez o tempo, ele fez aquilo que se chama o re-edit, pegou no disco, escrutinhou à vontade dele, misturou, somou e subtraiu e mostrou-nos, e depois pediu isto, pronto. Mas o Fred reagiu 2 vezes na mixtape, eu percebi que até... Não, porque eu não consigo ficar quieto, então já estou a pensar com mais fervor que eles. Por acaso ontem estava a ouvir um tema da primeira mixtape que acho que é underrated, pá. Qual é? É o Tanto Tempo, que é junta o Pac-Man, o Dino de Santiago, o Filipe Gonçalves, o Calaf, a Tamin, 5 pessoas, uma posse cut de soul. Não costuma haver, mano.
Costuma haver de rappers. Agora o primeiro verso ele vai matar, agora o segundo verso ele vai matar. Não, de R&B. E é uma ganda... E adoro a música. Pronto, depois cada um pode ter o seu style, mas por isso é que é uma Pussycat. E acho que é underrated. É uma música que podia ter... rodado mais e ter sido mais divulgada. Mas cara, até foi underrated por mim. Ou seja, estive agora a ouvir mesmo assim. Epá, está... Grande música. Não, mas o Ace e o AC já estão confirmados para a mixtape, é isso? Epá, nós não temos o produto final. Nós não temos o produto final. Por isso não ponho a expressão. É melhor não agueirar. Aqui ainda por cima nem sequer tivemos nas filmagens. Portanto, a gente nem sabe porque é que eles disseram para ali. Pois vocês não aparecem não só não aparecemos, como tivemos um concerto no dia que eu estive lá. Pronto. Mas o resto da malta não. Foi que fiz com que essa parceria acontecesse, derivado também uma consequência de uma entrevista da TV Shellas, do AC, nunca ter colaborado com o Ace. Então achei isto aqui uma cena interessante. E depois foi uma cena interessante também para fazer um vídeo com esta ideia, que também nunca tinha visto uma coisa assim, para deixar as pessoas... O que é isto? Mas vocês são peritos nisso, na música, no visual, as pessoas ficam sempre assim, mas... E alguém pensa, eu por acaso lembro-me que eu pensei assim, isto indica uma mixtape, e logo a seguir pensei assim, se calhar este pensamento é muito corriqueiro para a orelha, se calhar é uma coisa mais complicada, já não tem nada a ver, porque eu também já vos vou conhecendo e já vou percebendo como é que vocês atuam. Mas os nossos vídeos não são assim tão fáceis. Pois sei eu, por isso é que eu estou a dizer isso. Não, de nós gostarmos. Nós no nosso historial temos, infelizmente. Eu queria falar disso, dos recusado. Não é recusado, posto na gaveta. Olha, não está fixe. Tanto uns que investimos, ou mesmo uns que não investimos, com pena nossa. Porque é uma cena interessante que é para os realizadores que fazem mesmo videoclipes ou mesmo de publicidade ou não sei o quê. Para eles até é aliciante, porque parece que dá uma grande liberdade, é instrumental, até posso fazer uma curta, posso fazer o que quiser. E depois há uma linha muito fininha, ou ficar fixe ou não ficar nada fixe. Porquê? Porque às vezes um videoclipe convencional de artistas com um vocalista tem a interpretação que protege muito o videoclipe e leva a música consigo. Estás a ver? Porque ele está a cantar o que estás a ouvir. E enquanto uma cena instrumental, que às vezes vais por uma narrativa meio... Esse é que é o problema. Instrumental ou tal... Sim, pode ir para sítios completamente diferentes. A música está só a servir de fundo, às vezes, para contar uma história. Fica abstrato demais, não é? E às vezes há uma linha fininha... E a história pode não coincidir com a história que vocês têm na cabeça daquela música. E às vezes pode nem ser a questão do abstrato demais. É precisamente o contrário. É não ser abstrato, é levar para um lado que não tem nada a ver com o outro. O realizador impõe uma narrativa... Que não tem nada a ver com vocês. E também há outro problema, que é quando há cenas que podem não estar muito fixes visualmente, ou a nível de fotografia, ou de iluminação, ou seja o que for o defeito, não havendo uma pessoa à frente a cantar, ou uma personagem em que nós nos foquemos naquela pessoa, nós vamos ver logo. Exato. E vai-nos chocar mais, porque estamos só atentos mesmo ao filme e a tudo, não há uma ação, não há palavras, então estamos muito mais atentos, é mais difícil. Tivemos uma história com uma pessoa que fez uma espécie de uma maquete de um vídeo no YouTube, com música nossa. Nós andámos ali à toa no YouTube e de repente vimos a música e era um exercício com uma grua, assim, uma coisa muito abstrata. E quando vi aquilo, eu achei, mostrei ao pessoal, já viram o que é que este gajo fez aqui, meu? Essa cena está bem da fixe, meu. E entrei em contato com ele e disse, olha, não queres desenvolver isto um bocadinho? Porque, curtimos bué, a tua abordagem assim meio underground, a coisa e não sei o quê. E o gajo, grande prazer, grande honra e não sei o quê. Avançou para a produção daquilo. Quando nos mostrou a cena, já estava mega produção com atores e não sei o quê. E eu tive que dizer, escangalhaste tudo o que tinha. Era o outro, era aquilo. A gente não pode, não podemos pôr isto como vídeo da cena, meu. Obviamente que as pessoas depois ficam um bocado tristes com a cena, mas nós também ficamos tristes porque a expectativa que nós tínhamos para aquilo era imensa, porque o esboço que ele tinha feito indiciava um caminho porreiro, estás a ver? E depois saiu tudo ao contrário. Portanto, nós já tivemos vários filmes desses, como o Samuel deste, alguns uns 5 videoclipes que não
uma versão inicial do Throwback, um vídeo da Sombra, um vídeo da Luta, do Assobio, Skylab, Assobio, 5 pelo menos. Espera, não, e já houve vídeos. já apanhámos, já apanhei. Skylab, que não, E já houve vídeos que saíram, que tentámos nós que nos saísse o arrependemos vídeo, que não saísse. mas não Já saiu. era para sair o vídeo, música e vídeo, agora até em junho. Não foi possível. Mas é engraçado porque mesmo existe um enorme cuidado a 360 graus, mesmo que se trate de explosões do Vils ou de uma mancha de tinta a entrar pelo ecrã ao ritmo da música, ou uma coisa com uma trama muito intrincada que acaba em orgias, como aconteceu. Portanto, vocês têm muito cuidado em dar o visual à vossa música que vocês acham que... Esse, por exemplo, que falaste da tinta, é uma versão do Miriam, não é? É do Miriam. Não é holandesa, não é? Não temos nada a ver com isso. Porque Foi o outro é o funk. Vils. O oficial é o do Vils, mas esse é um exemplo de Mas sabes alguém que fez é o e primeiro pôs que na aparece. net. É? Quando se faz Miriam, quando se põe Miriam Saiu no antes, YouTube, eu acho que até Eu saiu não tenho a antes. certeza se não saiu antes. Se esse Saiu vídeo antes. não foi uma pessoa que pôs antes do nosso oficial. Olha, estás Fez a uma ver. cena com aquilo. Pronto. Yeah. Mas Mas isso também é fixe, não é? Pois é. Claro. Agora, mas também temos não vídeos- podem não bater e dizer, "Ei, isto é Pá, também já porra, recebemos mas- um vídeo de uns gajos que foram passar uma lua de mel em Barcelona. Com o Miriam. É a foto da lua, é a cena E da mandaram-nos, e fizemos um mandaram. vídeo da vossa música. Está muito fixe. Já tivemos pedidos de casamento de joelhos, com anéis, assim à nossa frente, pá, coisas. Não, e há pouco tempo também uma rapariga nos disse no casamento dela, como era temático, havia uma mesa orelha negra a mesa orelha negra, mesa. Olha, estou a pensar- A estou a Miriam pensar- se falasse. Estou a pensar fazer mais algum vídeo com o Vils. Epá, por nós, Epá, até eu agora acho que não tem nada. não, nós já tínhamos pensado nisso. O Vils é que a disponibilidade Claro. dele é complexa, é complicada porque ele está no mundo todo. Mas Mas acho que colaborações acho que com não- acho que ele, chegámos a falar eventualmente, nisso. sim. Mesmo que possa dizer a outros níveis, que não de vídeo. Yeah. Mas aquilo que estavas a dizer, só para também ficar claro, nós quando fazemos o vídeo é na realidade uma colaboração, ou seja, nós nem sempre, por acaso esse do Boss CC e do Ace, realmente fui eu que sugeri esta ideia, e se fosse assim? Mas grande parte é uma colaboração que damos a liberdade às pessoas para o realizador também se sentir que está a fazer algo Claro. que tem a ver com ele. Sim, ainda para Ou seja, não é sempre tem que ser o vídeo assim, nós temos esta ideia. Mas, por e exemplo, tem que no ser, caso não é, dos vídeos do mostra-nos Carlos uma ideia. e do E, João pá, Pedro, nós somos muito próximos deles e temos uma boa relação e muitas coisas foram discutidas com eles, mas depois também damos-lhes liberdade porque também temos super confiança. Sim, com mas a eles. Sim, ideia base exatamente. partia sempre do Carlos. Sim, exato. Lembrou de fazer aquilo, Pois ok, é, eles fazem a São proposta, pessoas com quem estamos bem à vontade. yeah, E- mas eles fazem a proposta e se nós gostarmos, depois aí vai em frente, né? Yeah. E depois é a tal cena. Depois não é só ir em frente, porque depois podes ter feito a proposta, nós gostarmos da ideia, mas depois na prática. A ideia posta em funcionar. prática não. Às vezes E essa também, é que é a parte mas chata. até já aconteceu o contrário, que é proporem-nos uma ideia que nós achamos, ficamos um bocado na E depois vão dúvida ver e o depois o resultado Sim, fixe, porque às vezes é a ideia que é o forte de um vídeo, outras vezes é a imagem, outras vezes é sei lá, o conceito. Os caras, por exemplo, a ideia inicial era bacana, era interessante, só que depois na prática não funcionou. Não. Voltando só um bocadinho atrás e pensando nas mixtapes, alguma vez pensaram em fazer um concerto com as mixtapes? É algo que possa vir a Do acontecer? Sudoeste foi um pouco. Foi um pouco Foi isso, não é? Foi isso. Do Sudoeste foi isso. Com a orquestra, Como tinha a orquestra quase Desviou a que atenção, abafou o desviou a resto. atenção. Exato. Yeah. Exato. E, sim, mas nós vendemos. Concerto que eu não vi. Quando vendemos esse peixe, o conceito era o concerto da Orelha Negra com a mixtape e a orquestra. Portanto, com os cantores da mixtape e a orquestra. Não, nunca pensámos em fazer um concerto. Há muita gente que desejaria isso, obviamente. Temos consciência disso. Mas não, nunca pensámos fazer concertos assim, tipo uma tour de X tempo com cantores. Cruz. Uma tour. Estava a dizer que já pensava. Estamos. Nas nossas viagens, porque o Cruz como mora ao meu lado e nós vimos do ensaio juntos, eu dou-lhe boleia para casa, nós já devemos ter pensado nisso, naquelas viagens a seguir aos ensaios à noite. Pensámos, claro que já pensámos. claro que Uma já turnê pensámos em não, tudo. mas um concerto pontual ou uma Já celebração. fizemos. Já fizemos Portanto, já uma vez. pensámos.
já fizemos. E na altura eu lembro perfeitamente, verdade claro, seja dita, que quando fizemos o do Sudoeste tínhamos uma ideia que eventualmente poderia ser feito um concerto em Lisboa com isso. Ok, pronto, eu estava a interpretar a pergunta do Marinho como fosse, ok, durante um tempo fazer alguns concertos. Sim, se fazia uma vez, se calhar depois fazia em Lisboa, se calhar faziam também no Porto. Sim, não, isso foi pensado, de facto. Depois não se concretizou. Durante vários dias, como aos Ambus e coisa, 15 coliseus, 17 maior-arenas e 10 campeões. A sensação que eu tenho é que as vossas cabeças fervilham ideias, estão sempre a trabalhar, a funcionar. Alguma coisa que estejam a pensar para o futuro da Orelha ou para o presente agora, para este terceiro álbum da Orelha? Sim, diferente do habitual? Sim, diferente do habitual, não sei. Não, agora é aquela altura de pensar... Mas vai haver alguma apresentação ao vivo do disco? Até agora, não, honestamente, ainda não falámos disso. O maior desafio, falo para mim, mas que eu agora penso com mais... pica para fazer é o update que vamos fazer no espetáculo e esse basear-nos no espetáculo que já estamos a fazer com alguns ajustes, mas ter o update do disco, que isso vai ser isso para mim já vamos dar ali um passo importante. Depois, eu acho que nós vamos materializar isso agora no princípio do ano. Agora vamos deixar as pessoas consumirem um bocado o disco, nós próprios vamos começar gradualmente a integrar estes arranjos, estes novos upgrades nos concertos que vamos fazer até ao fim do ano. E penso que a partir de janeiro vamos apresentar um outro formato de espetáculo baseado no disco novo, com alguns temas dos outros discos que já não tocamos há algum tempo e que gostamos de tocar, mais alguns medleys que também vamos de certeza começar a trabalhar nisso, e provavelmente com uma ideia visual também para o espetáculo um bocadinho diferente, que são coisas que nos apetece também mudar. Sendo que a nesta ideia que fase. nós estamos a apresentar agora também já foi uma coisa criada para o novo disco. Portanto, já temos vindo a apresentar algumas coisas novas. Nós estivemos a fazer 2 anos a tour do pré-disco. Agora temos que fazer a tour do álbum, por isso temos que ter 2. A gente queria fazer o disco, mas tivemos que fazer concertos também. Mas isso também, eu não sei, pode ser impressão, mas pode ser impressão minha, mas vocês têm tocado muito mais ao vivo nestes últimos tempos, ou não? Eu acho que, sendo a termos parado 2 anos, não sei se foi 3 como o Chico disse, eu acho que foi 2 anos, fez-nos muito bem, porque pudemos nos dedicar a outras coisas e também as pessoas tiveram saudades nossas e isso foi bom também sentir essa saudade que as pessoas tinham e de nos receber outra vez. Então quando nós voltámos para o CCB, de facto o ano passado, 2016, foi um ano repleto de concertos. Este ano não foi tanto, porque nós próprios estávamos com a expectativa do disco, o público também. E no ano passado fizemos muita coisa, então este ano foi um bocadinho menos, mas mesmo assim temos estado a tocar o suficiente para mim para estarmos satisfeitos. Mas felizmente temos podido tocar em alguns espetáculos que foram também importantes e mediáticos, sei lá, como foi o Superboc, na primeira parte do Kendrick. Por exemplo, este ano fomos a um festival que eu adorei, eu acho que nós todos Sem Soldos. Bons sons também foi muito fixe. Lindo, eu adorei, não vou esquecer. A questão também é que temos foi ano passado. Concertos em locais que se fala e que têm destaque e que as pessoas ficam com a ideia que estamos a tocar muito porque temos tocado em sítios onde há muitas notícias também e não estamos a fazer aqueles concertos. Mas eu tinha a mesma ideia que o Marinho, que vocês a partir de uma certa altura começaram a dar mais concertos. Foi a partir do CCB. Desde janeiro, sim, de janeiro de 2016. Sim, nós até ao CCB não tínhamos, como me lembro, não tínhamos feito. Sim, porque houve uma pausa mesmo. Tivemos período sabático. Houve um período sabático. Eu rompi um tendão, tive um ano e meio sem tocar. Em relação à Orelha Negra, o Chico teve uma lesão no mesmo ombro. sem tocar. Tive um ano e meio sem tocar. Rompi um tendão, fui operado e foi um processo complicado. Mas felizmente estamos aí. O tendão está no... Já dá para tocar baixo no tendão? Então não dá. Bem, agora se calhar para o final. Sim, acho que vamos pedir, nós pedimos aqui uma coisa a cada um dos Orelha para fazer uma pergunta ao outro e que não revelasse a pergunta. Nós mandámos isso, pedimos isso antecipadamente. Eu recebi. A cara de toda a gente Cruz. recebeu mesmo. Recebeste, certo? Já. Você é a cereja do póquer, o bluff, do jogo. Poker face. Toda a gente recebeu o memo. Eu e o Marinho arranjámos aqui um esquema. Estava a pensar nisso.
O esquema de... Como é que vocês iriam... Pergunta, ou seja, cada um dos elementos da Orelha Negra vai fazer uma pergunta. Aliás, tem uma sequência. Por exemplo, o Cruz faria ao João, o João ao Francisco, o Francisco ao Sam, o Sam ao Fred e depois o Fred faria ao Cruz. Não foi esta a sequência que nós determinámos, mas o esquema é este e podemos começar exatamente por quem, Mónica? Sim, pelo Sam. Podemos começar pelo Sam, que vai fazer uma pergunta ao Fred. Fred, gostaria de dizer aqueles programas. Fred, my baby. Olha nos meus olhos. Não, eu por acaso sou uma pessoa. Estou sempre a fazer perguntas. Ou seja, há muitas coisas que eu. Já sabes os nossos segredos. Já sei. Perguntas difíceis. Mas como estão sempre a aparecer, posso perguntar uma que acho que nunca perguntei, que é: como participas em tantos projetos e já participaste em tantos discos, qual foi o disco que tu entraste que tens mais orgulho? Que tu participaste e tens orgulho por ter participado no disco? Mesmo que não faças parte da banda, mas pode ter sido, entrei no disco do Sepultura, entrei no disco... Não, mas felizmente a minha vida e o meu caminho fez-me estar a participar realmente. Fui participando em muitos discos e tive experiências fantásticas com, sei lá, gravar com o Mário Lajinha para mim foi muito especial, com o Rui Veloso é especial, com o Tim é especial, com as pessoas que nós admiramos e que são influências para mim desde sempre. Alguém dos Chutes, gravar com ele ou tocar com ele para mim é muito importante. Mas mais do que a pessoa, é tipo assim o disco. Mas o disco em si, pá, e não é, e palavra de honra que isto é verdade, mais do que participar num disco de alguém, para mim é sempre participar nas coisas que eu tenho enquanto banda, e o que me deixa mais orgulhoso é isso, ou seja, ter feito o Yellow WVN há 15 anos ou 20, eu ouço hoje em dia, tenho muito orgulho daquilo, não que me identifique tanto com aquilo agora como me identificava na altura, mas adoro ouvir e sinto muito orgulhoso disso, igualmente com os Orelha agora, como há 10 anos com os OIOI, não sei, essas são as coisas que eu sinceramente não há nada que eu me tivesse arrependido, por isso o que me deixa mais orgulho realmente, ganho a experiência de fazer coisas com pessoas que admiro e ser convidado para tocar numa música ou noutra e gosto, e gravar um disco, mas o processo de pensar num disco com os meus amigos e fazer o resultado final e estarmos aqui a falar... Mesmo que sejam os teus amigos, diz escolhe um. É a música que gostaste mais de tocar. Aqui até dá uma dica tão fácil para tu escolheres, boy. Escolhe a Rua Sésamo, boy. Não, já sabia que isso tinha duplo sentido. Isso foi a primeira coisa. Assim não tens de pôr os teus amigos ao barulho, que escolhe. Isso foi a primeira Rua coisa Sésamo. Fred tem uma música que está a comer sopa. Tenho várias, mas essa música... Mas por acaso essa música da Rua Sésamo... não orgulho, velho. É um orgulho mais ou menos. Não é, velho. Não, mas é. A minha primeira bateria foi comprada com o dinheiro, porque o Ramon Galarza, só para contextualizar, o Ramon Galarza tocava nos Chutes e nessa altura o estúdio dele, o Chá fazia muitas coisas de televisão. E eu, como estava sempre no Chá com os Chutes, eles viram, a mim, ao meu irmão e os meus primos, nós somos uma família muito grande, íamos para lá gravar vozes para o que eles estivessem a fazer. Fizemos o Vitinho, uma das versões do Vitinho, fizemos a Rua Sésamo, gravei a voz no vinil, que até saiu da Rua Sésamo pelo menos 3 músicas, e uma delas, que se chama Eu Gosto de Sopa, que é uma música que por acaso até gosto de sopa bastante, mas é uma música que é uma música que eu até depois mais tarde a falar com pessoas e dizia, já passou nos ouvidos as pessoas lembravam-se, não acredito, foste tu cantaste, eu gosto de sopa, eu gosto de sopa, eu adoro essa música. Sério, eu adoro essa música. Olha, juro-te que fui eu, por acaso fui mesmo eu. E depois, na altura, eu não podia receber o dinheiro porque era muito novo, mas o meu pai guardou, e quando eu quis comprar a primeira bateria, já tinhas ali um contributo. Fui lá e disse, olha, a minha guita. E ele disse, pá, a guita está aqui. E deu-me o dinheiro e eu comprei a primeira bateria, que ainda tenho, que hoje em dia deixei pouquinho no Namush, é uma bateria que está no Namush, mas foi à pala do... E a resposta final à minha pergunta, bem. Qual é a resposta final, bem? Pá, não te consigo explicar. Não te diz um álbum, mano.
Neste momento eu penso muito que, por exemplo, este álbum dos Orelha, eu já gravei muitos discos, mas não gravei muitas coisas minhas em conjunto, não é? Fiquei contente, adorei fazer a Banda do Mar porque é uma experiência que eu tenho. Eu consigo separar bem, eu consigo gostar de muitas coisas. Está bem, pronto, então aceitamos por isso, assim. O que é nosso, o que nós fazemos com os nossos amigos é o que me deixa mais orgulhoso. Não há um disco que eu te consiga dizer este é o disco, porque se tiver que dizer, vou-te dizer este de agora, não te vou dizer. Mas diz este de agora, é mesmo para venderes o peixe. Este de agora é um disco que eu estou contente. Ainda estou naquela fase de ainda está aqui, ainda não consigo ouvir com ouvidos. Preciso descansar, ainda preciso parar um bocadinho de o ouvir, mas foi um disco que me deu um gozo e realmente é isso, se calhar é isso. Portanto, consegui terminar o meu raciocínio. Fred ao João. Eu estive a pensar um bocado sobre isso, que pergunta que iria fazer, e acho que será sempre, achei que devia ser uma coisa sobre a música, e era qual foi para ti o teu melhor momento em cima do palco, que tu te sentiste mais orgulhoso ou que nunca te mais irás esquecer na vida? Rua Sésamo? Rua Sésamo não participei. Já no tempo da Rua de Sésamo já era adolescente. Não sei lá. Pronto, eu também não sou muito gajo de olhar para trás e de ficar com marcar momentos e cenas inesquecíveis. Tenho muita má memória. Há alguns momentos que me lembro. Há um momento que me lembro que eu era muito puto, tinha aí 21 anos, e eu em miúdo, eu curtia bem Rui Veloso, curtia Fora de Moda e nessa altura mais blues, e eu ouvia as músicas e cantava em casa e não sei o quê. E logo no início do School Deep Noise, na mesma editora, que era a Norte Sul, estava uma banda que era os Lovestone. Gravaram um álbum mais ou menos ao mesmo tempo que nós gravámos o nosso, o primeiro, onde até entrava também o Carlão, acho eu, e entrava assim, tinha vários convidados, e eles convidaram, eles não tinham teclas, tinham lá um blues assim mais lento, e convidaram-me para eu tocar, e também entrava, e o Rui Veloso também convidaram. Eu acho que o Rui Veloso também entra no disco, por acaso nem tenho a certeza, só que deve entrar, porque quando foi o lançamento do disco, convidaram para eu ir lá tocar no meu Rhodes, e estava lá o Rui Veloso também a tocar. Eu era muito puto, foi quando o conheci, e não, além de tocámos logo em palco, e eu era das primeiras vezes que dava concertos também, tinha feito 4 ou 5, meia dúzia de concertos com o School Deep Noise e mais nada com nenhuma banda. Portanto, foi mesmo no início da minha carreira. Conheci-o, tivemos a jamar, e ele foi muito fixe, muito simpático, desde aí até hoje que falamos, e claro que já tivemos depois muitas vezes juntos, mas fiquei com muita boa impressão dele na altura, e pronto, foi um momento que me marcou, no sentido de conhecer uma pessoa que há 2 anos atrás ou 3 eu ainda nunca imaginava que ia estar a tocar com ele, ou assim, conhecer. E dá-me-nos muito bem, fui muito bem tratado e fez-me sentir muito confortável, foi fixe. João ou Chico? Estamos todos a ir assim no momento mais marcante, para aqueles momentos mais antigos. Eu também com o Chico deve haver poucas coisas que nunca lhe tenha perguntado. Já dormi na mesma cama. E pronto, mas vamos manter as coisas na música da outra vez. Mas eu vou fazer uma pergunta que também não é muito diferente. Quer dizer, a minha pergunta é: quando e porquê é que tu começaste
a pensar em tocar, começaste a tocar, uma vez que és filho único, portanto não foi influência de irmãos, e também não tenho ideia que em tua casa, que os teus pais tivessem uma grande ligação à música, se calhar foi por aí, não sei, e gostava de saber como é que começou o teu interesse pela música e por tocar. Se foi mais primeiro ouvir música e depois a partir daí começar a tocar, ou se foi por alguém pronto, a memória mais antiga é a minha mãe que me conta, porque eu não me lembro. Ela diz que o miúdo, pai, com 3, 4 anos, cantava, bem. Ouvia qualquer cena e cantava. Pronto. Sempre fui uma criança que gostava de cantar. Pronto, não tinha educação musical, mas pronto, gostava de cantar. O meu interesse mais depois pela música e concretamente pelo instrumento aconteceu, devia eu ter para aí 11 anos ou uma coisa qualquer. Pronto, em casa sempre só ouviu música, não é? Pronto, o meu pai não era assim não tinha 500 mil discos, mas pronto, ouvia música, tínhamos alguns discos e eu gostava de ouvir discos, de estar ali nos giradiscos, com a agulha a pôr discos. Não gosto de ser DJ, mas gosto de ouvir discos e portanto sempre convivi com música. Aí com 11 anos, na casa do meu avô no Luso, o meu pai era do Luso, um dia fomos lá passar umas férias e eu descobri uma guitarra acústica que só tinha uma corda e estava cheio de casulos de barata dentro, assim toda podre. E pronto, a nossa casa lá no Luso dava para a praça onde se faziam os bailarecos da terra. Eu um dia fiquei lá na varanda, só com a guitarra, com uma corda, não sabia tocar nada, pronto, mas comecei a perceber que à medida que ia pondo os dedos ia mudando os sons e que conseguia acompanhar o que se passava lá em baixo. Pum, 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 pum. E pronto, aquilo começou bem. Vou para Lisboa, vou arranjar dinheiro, vou comprar umas 2 cordas e portanto comprei 3, não tinha mais guita, depois comprei 6 e depois comecei com o bicho. Pronto, começava já a pôr os discos e a tentar replicar o que estava nos discos, sem saber nada. Mas tinhas colegas também na escola? Depois, mais tarde, depois foi a primeira música? Depois um colega do meu pai, que trabalhava num hotel, mas também, que era meu rapaz, também tinha pai 18 ou 19 anos, mas que também estava ligado ao grupo da igreja, soube que eu tocava um instrumento. E faltava lá no grupo da igreja um gajo para tocar baixo. E portanto os gajos que tocam baixo são sempre os que tocam pior, porque só tem 4 cordas e dá menos trabalho. Pronto. E então consegui convencer o meu pai, se passasse de ano, a oferecer-me um baixo. E pronto, lá comprei o baixo e lá fui tocar para a igreja. Não fui tocar para a igreja, a igreja todos os anos fazia uma festa, iam bandas ali da freguesia, iam lá tocar. E fizemos uma bandola para tocar uns covers, o Adriano Celentano, o Elvis Presley, não sei o quê. E começou assim, mano. Foi assim. E qual é que foi a primeira música que tu te lembras de tocar por inteiro? Por inteiro? Foram essas, meu. Foram essas. Foi o Don't Play It No More, do Adriano Celentano. Rock Around the Clock. 3 Times a Lady, dos Jethro Tull. Para aí. Ou já nem sei o quê. 3 Times a Lady. 1, 2. Commodores, não Commodores. 3 Times a Lady. Essa é uma balada, não é? Exato. E era uma dos Jethro Tull, que não me lembro agora o nome. Foi o nosso primeiro concerto, foi com isso. Foram essas 4 músicas. E a banda chamava-se Black Panther. Todos vestidos de preto, menos eu, que não tinha calças pretas, fui de calças ganga. Boinas? Foi isso. Não sei mais. Galegas. É o Chico ao Sam, não é? Chico ao Cruz. Chico ao Cruz. Cruz Fader. Mais velhos. Na tua longa carreira do hip hop, em que já trabalhaste para além do Sam daqui com muitos MCs, já assististe a muitas produções, tiveste a tua própria label, produziste os teus próprios beats. Pergunto, alguma vez tiveste a tentação, ou experimentaste, ou sonhaste rapar? Chegaste à frente e agora sou eu, pessoal, saiam. MC Cruz. Dá lá uma rima. Sim, era isso que eu queria ouvir. Por acaso eu sempre achei que não tinha voz para cantar. Sempre, aliás, uma vez no nosso concerto do Samuel cantei em francês, não sei se vocês se lembram, mas eu sempre achei que a minha vocação sempre foi o DJ. Não, mas tiveste a tentação, tipo... Já, eu brinco em casa às vezes. Gravaste alguma vez? Não, eu improviso em francês. Eu brinco, mas eu acho... Gravaste? Não, gravar não. Gravaste em francês? Eu acho que uma vez em França eu gravei.
Mas eu acho, em francês eu consigo improvisar, não tão bem como em português. Por quê? Porque o meu cérebro... Porque eu cresci, a minha formação de hip-hop vem da França. E eu cresci ouvindo muito rap francês, a linguagem que eu tenho de escrita. Quanto tempo é que tu viveste em França? Vivi 14 anos, mas a minha formação da cultura hip-hop foi na França. Foi onde eu aprendi, onde eu aprendi quase tudo, onde eu ouvia as rimas, as técnicas de rima em francês, por exemplo, tu vas, lá, je viens, je rappe, je faz. Então, o meu cérebro automaticamente em francês eu consigo improvisar. Mas sempre achei que eu não tenho postura nem perfil para cantar e tenho uma péssima voz. E tenho um tom, o problema do tom, né, que nós sabemos todos. Agora há umas máquinas para isso, também né? tens pouco para dizer, não és uma pessoa que fala muito. Por acaso, eu imagino criar uma história. Eu acho que eu sou um bom criador de história. Eu não consigo ter, se calhar, a gestão de uma rima, princípio, meio, fim, e ter, depois também, reproduzir ao vivo. Que eu acho que a ligação com o público que eu tenho é diferente. Se fosse MC como DJ, eu acho que eu sou um pouco tímido e eu não teria coragem de tipo, acho que não é uma coisa que Deixa que abrir um espacinho para o Cruz, meu. mas escrever, eu acho que porque eu já fui poeta. Já escrevi 50 poesias em francês. Mais ou menos 50 e tal poesias, 30 em francês e algumas em português. Por isso a escrita eu gosto. Quando é que decidiste deixar de ser poeta? Grandes revoluções. Quando eu deixei de. Quando a minha paixão acabou. Não deixa de ser poeta, bem. Eu já fui poeta. Aquilo tinha a ver com uma paixão que tinha. A história acabou e depois automaticamente a poesia também morreu. Não, mas eu concordo com o Samuel. Uma vez poeta, forever poeta. Não, mas tinha a ver. Assim, 50 poesias, 20 era para ela. Que foi a mãe do... Na base do sofrimento. Não, havia coisas bonitas. Tipo, sua vida sem mim, não tem ida e nem fim. Tipo, é uma delas. Mas era em português ou era em francês? Não, essa foi em português, mas havia umas em francês que é ton image aurore, que au fond de moi trop souvent me dévore et ne s'endort pas. L'ombre qui nous entoure nous emmène au notre paradis. Tipo, eu ainda lembro de algumas ainda. Grandes revelações aqui, né? Eu tenho a sensação que o quarto álbum da Orelha vai ser algo completamente diferente depois desta última parte da entrevista. E agora só falta o Cruz finalizar. Epa, Samuel, vai ser uma longa história. Tu te lembras daquela viagem que nós fizemos, Lisboa e Aveiro, que nós tivemos a contar as tuas participações quanto produtor e quanto MC dos álbuns, lembras? Sim. Foram 50 e tal? Como mais. Como rapper, como MC foram umas quantas. Então é assim, já participaste em muitas mixtapes de vários DJs, né? Já lançaste vários álbuns, já ganhaste prémio da Dance Club como melhor produtor, ganhaste muita coisa, fizeste muita coisa. Fez um repertório. Prémio TV Guia. Não. Fez um repertório muito vasto, muito. Várias coisas em diversas plataformas. E o que é que tu achas que falta na tua carreira, que tu podias ter feito e não fez, ou que você quer fazer, que podia te sentir tipo assim, falta fazer essa coisa aqui que eu ainda não fiz, mas se calhar um dia eu vou fazer e isso. O que é que tu sentes que tu podias... uma coisa que você já não consegues fazer porque tem a ver com o passado, já não dá? Ou uma coisa no futuro que tu, tipo, fica para o futuro? Não, há imensas cenas. Realmente há coisas que já não fazem sentido, mas há imensas cenas para fazer que são esses... bucket list, como se costuma dizer, desejos que tu queres fazer na tua vida, que, neste caso a ver com a música. Mas uma coisa que tu... Há várias. Por exemplo, eu neste momento estou a fazer uma de outra forma. Eu neste momento estou a fazer uma delas, que é uma compilação. Um produtor de hip-hop é normal às vezes fazer uma compilação
Como... Agora está o DJ Khaled a fazer, mas como havia o DJ Muggs, isto é o que eu estou no TV Shellas a lançar as músicas, estou a fazer uma compilação, é um desejo. Não existe nenhum como havia um desejo de ter uma label e hoje em dia se calhar já não faz muito sentido, estás a ver? Mas não existe nenhum desejo. Sim. Não, e pode ser, eu posso ter uma label lá mesma, mas já não é não é a cena de vender discos, não é? Não há esse tipo de situação. Mas não existe nenhum desejo pode ser do passado que tu não consigas fazer mais, mas que não posso fazer mais é esse de uma editora. Não, mas um clube de vídeo não tem a ver com música. Mas um clube de vídeo, era um dos meus sonhos. Clube de vídeo, tu passavas a vida no clube de vídeo. Passam mesmo. O vídeo é um clássico. Não, mas aqui estás só a falar de música, não é? Sim, estou só a falar. Porque senão também tenho a ambição gostaria de fazer algo a nível audiovisual, um produto meu, nem que começasse por uma curta, depois um filme. Bom, mas isso seria, tipo mesmo, 40 e tal anos, 50, estar aí mesmo, com calma, não interessa quando for, será. Mas a cena é essa, tipo, em termos de diversidade de coisas que ainda não fiz, porque coisas para fazer há sempre, que é o próximo disco. Isso aí são coisas. Há uma coisa que tu ainda não fez que achas que faz fora falta. Fora da caixa, eu acho fora que da caixa, Cruz... não é. Eu tenho que lançar o meu quarto álbum agora, vou lançar o meu quarto, falta lançar o meu quarto. Mas que tenha a ver com música, essa é uma delas. Banda sonora de filme já fiz. Eu ia referir isso tudo. Tipo score mesmo da cena, também de scorar. Pronto, porque banda sonora existe a banda sonora, fazer canções para um filme e existe fazer o score. Agora vai-se assustar. Sonorizar, pronto. Já fiz. É o que eu estou a fazer, é compilação, é uma das coisas que não fiz. Deixa-me responder isto. Eu estou-te a responder isso, tu dizes, mas não, é isso, é outra coisa. Você procura de uma coisa, um sonho. Sim, uma coisa. Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu não concretizei e se calhar nunca vou concretizar. Que é o quê? Quero ser campeão da MC, por exemplo. Eu já não estou para ir virado, a idade não permite, e é uma coisa que eu sempre ambicionei desde o início da minha carreira. Mas isso é algo que não depende de ti, e eu não me envolvo em cenas que não dependem de mim, que é isso de competições. Até pode ser o melhor para mim, mas depois chegas lá e não és o melhor para a coisa. Isso aí, imagina que mesmo que até tinhas 20 anos. Isso, pronto, há pessoas que podem se mover com esse tipo de sonhos, e no hip hop também faz sentido, porque há competições, e ainda bem que há que sempre as houve, né? Esse espírito competitivo e mesmo de institucional, de competição, seja de Battle of the Year, de Breakdance ou de DMCs. Mas é um sonho mais difícil porque não depende só de ti, estás a ver? Vais depender dos júris. Pondo a questão de outra maneira, um sonho, mesmo que tu saibas que não podes concretizar, estou a pensar numa colaboração, algo que saísse fora do plano daquilo que é possível, mas que tu gostarias que... Imagina, esfregas a lâmpada e só tens direito a um desejo. Uma coisa que tu gostasses mesmo que se concretizasse. Sim. Tu sabes que neste momento é impossível. É impossível, sei, tenho. Aí é onde eu quero chegar. Tenho. Tenho duas semelhantes, mas posso dizer só uma. Podes dizer as duas. O desejo é só há um. Era cobra muito. Conhecer e colaborar com o Ari dos Santos ou com o Mário Viegas. Pois num terceiro até punha lá também o Carlos Paião, que tem um fetiche, que eu gosto muito do Carlos Paião, dos primeiros concertos que vi quando era criança, e admiro. É outra vertente, não meto num patamar poético desse nível, mas é uma pessoa que eu também gosto de... Pronto, que é Os Impossíveis, pessoas que infelizmente já não estão cá entre nós, mas que é a tal cena de pessoas, no caso do Ari dos Santos também ele é autor e intérprete. Nesse caso, se calhar, mete ele um pouquinho à frente, porque também sabe o que é escrever. O Mário Viegas também não é autor, é mais intérprete, porque é ator, mas também, às vezes, como é que é dizer? Isto até torna a cena mais difícil, porque ele tem que sentir algo que ele não escreveu, não é? E às vezes até pode recitar melhor que o próprio autor. Isso também é de louvar. Por isso, eles são, assim, dois heróis que é a tal cena que eu sempre houve assim este preconceito do hip hop, o autopreconceito também às vezes da minha parte, né? Mas que ele existiu na realidade durante muitos anos, da cena de o gajo faz rap não é poeta, o gajo faz hip hop não é músico, pronto, é um bocado essa cena de eu conhecer e estar lado a lado, eu ouvir a cena dele, olha agora esta minha rima, agora a atuar aí, respeito a mim, e isso é uma concretização pessoal.
também de ter respeito dos pares e dos melhores, daqueles que se chamam mesmo às vezes os poetas, estás a ver? É isso. Eles conhecem-se bem demais. Todos eles estavam a fazer as perguntas e estavam a insistir nas respostas. Mas querem por aqui, querem por aqui. Por aí que eu queria ir mesmo. Bem, na TV Chelas, eu e o Marinho fizemos assim meios de otorrinos, não é? Espreitámos para dentro da orelha. Pai, tu não queres mesmo aparecer, Mónica? Não. Eu acho que este era o momento. Não. Mira Professional, Rebelo Jazz Bass, Gomes Prodigy, Cruz e Ferrano. Eu gosto sempre de fazer a grande finales. E o M e o TV Chelas. Boa sorte para o terceiro álbum da Orelha. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sam, pelo convite. Prazer também foi nosso. TV Chelas, M Together. Yeah.